a atividade humana. Eu nem sabia que eu ia ser do Tô teatro. nesse lugar que eu tô de garagem. Eu vou aprender o quê? Como que aquilo mexia comigo? Lindo Na isso. época, Meu negócio é rua, sabe? Ela tem um diferencial. Sensação boa. O Somos Comunidade é um projeto da Coreto Cultural com patrocínio do Instituto Unimed BH que busca identificar e potencializar ações culturais de Belo Horizonte e Contagem por meio de ações educativas e mostras artísticas. O podcast Somos Comunidade estreia com 4 palestras-aula com profissionais da cena belo-horizontina, notórios fazedores de arte e cultura que compartilham suas experiências e ampliam a visão e os caminhos de formação daqueles que se interessam pelas atividades à frente e atrás dos palcos. Porque se você tem uma rede bem costurada, uma rede bem estabelecida, você consegue fazer qualquer coisa. Eu sou uma tecelã de redes. Hoje eu sou o Então essa rede que a gente vai montando, né, ela é muito importante para a carreira do produtor. Graduada em História, se enveredou nos estudos sobre patrimônio cultural e cultura popular e desenvolveu vários projetos na área de produção cultural. Professora de História de Formação, tem vasta experiência como professora da Rede Pública de Ensino do Estado de Minas Gerais, ministrando História e Sociologia para alunos do ensino fundamental, médio e EJA. Estudante e pesquisadora das artes, artista, performer, mestra em artes cênicas em uma pesquisa sobre performatividade de gênero. Tem experiência na área de artes, com ênfase em performance, na qual investiga, sobretudo, os seguintes temas: arte e contemporaneidade, intervenções urbanas, teatro e performatividade, poéticas e processos de criação da cena contemporânea e performatividade de gênero. Na área política e social, se dedica na criação de redes de encontro e articulação para pensar e criar novas diretrizes e políticas públicas voltadas para a população LGBTQI+. Está doutoranda em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Freda Amorim, prazer te receber aqui para a gente falar sobre produção cultural. Eu queria começar essa conversa assim, primeiro saber como que eu me refiro a você? Qual é a forma de tratamento? Como que você se identifica? Sim. Boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Né? Para quem é de bom dia, para quem é de boa tarde, para quem é de boa noite. Acho importante essa pergunta porque eu acho que ela localiza assim, né, a nossa conversa, porque se é para falar sobre determinado tema, né, sobre produção principalmente, né, eu preciso localizar, né, me localizar politicamente, socialmente, né, e pessoalmente também, né, diante de várias situações e de vários desejos também. Então, eu sou Freda Amorim. Sou uma travesti negra, racializada, de axé, do candomblé, e sou tratada e desejo, né, ser tratada no feminino, né, pronomes femininos, ela, dela, e me localizo, né, nesse lugar. Então, as minhas vivências, né, as minhas experiências, né, a minha fruição, assim, ela acontece, né, a partir da corpa de uma travesti negra. Então, é assim que eu gosto, que eu costumo ser tratada. Ótimo. E eu queria começar isso, assim, que a gente localizasse você lá do começo, da sua origem, de onde você nasceu, da sua família, do seu contexto de infância. Como é que foi? Uhum. Eu sou de Pedro Leopoldo, né? Região metropolitana de Belo Horizonte. Sou filha de uma família grande, numerosa, e sou a neta mais nova de uma família de muitos netos, bisnetos, tataranetos. Nós estamos falando de quantas pessoas dentro da sua casa, de irmãos e irmãs? Eu cresci com... Sou eu, um irmão. O meu irmão é mais velho do que eu, 10 anos, então a gente tem uma diferença geracional aí bem grande, né? Isso também pode
refletir, né, em várias coisas. Mas eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, durante um bom tempo. Hoje em dia, meu irmão já é casado há mais de 20 anos. Eu tenho 2 sobrinhas, uma de 19 anos, uma de 23. Já sou tia-avó, né? Tia e tia-avó. Posso ter ficado para titia e para tia-avó. Mas foi ali, né, no seio da família, né? E naturalmente, né? É no convívio com a família que a gente vai experimentando várias questões, né? Estimulando desejos, estimulando projetos também. E foi a partir desse lugar, né, da família, que eu fui atrás e busquei coisas que eu desejava, falando assim da minha carreira, né? Então, inicialmente... Vamos começar por isso, assim, porque acho que às vezes é muito difícil, né, quando a gente é novo, a gente entender quais são os interesses, sim. que primeiras atrações foram essas que te levaram para algum lugar fora do usual, do que devia ser comum, né, em Pedro Leopoldo, por exemplo, que tem uma atividade industrial grande, de comércio. Sim. Eu começo no comércio também, tenho os meus primeiros empregos, né, as minhas primeiras experiências, assim, carteira assinada, trabalho formal, foi no comércio. E era o comércio, inclusive, que sustentava a minha primeira formação, que é em História, né? Então, eu trabalhava durante o dia no comércio e à noite eu ia para a faculdade. Isso durante um tempo, até eu descobrir que eu já poderia também já exercer a minha profissão de professor. Então, eu vou para a escola antes de terminar a minha graduação. Em História, eu já estava dando aula no ensino fundamental e no ensino médio. Então, em Pedro Leopoldo, não que tenha me restringido, mas em Pedro Leopoldo eu consegui avançar um pouco nessa questão da minha carreira como professora, né? Aí os meus horizontes vão se ampliar mais quando eu saio de Pedro Leopoldo e eu vou tendo outras possibilidades e vou também fomentando outros projetos e correndo atrás também de outras coisas que não estão a carreira de professora. E muito engraçado porque eu saio de Pedro Leopoldo e vou para Ouro Preto. A gente vai falar mais sobre isso depois. Sim. Mas se em Pedro Leopoldo eu tinha uma profissão no comércio, mas no comércio mesmo, trabalhando em lojas e etc., para sustentar minha graduação em História, quando eu saio de Pedro Leopoldo, eu continuo como professora, mas isso para sustentar outros desejos e outros sonhos de uma outra carreira. Né? Inverti. O que era sustentado passou a sustentar. Passou a sustentar outras coisas. E como é que você chegou na professora? Me conta um pouco mais disso. De onde você tirou esse desejo de dar aula, de ensinar? Sim, como você disse, quando a gente é jovem, a gente tem muitas dúvidas, né, sobre quais são esses caminhos, né, e muitas vezes a gente segue alguns caminhos em algumas direções que nos levam para outras e vão levando a gente para outros lugares que talvez sejam os nossos desejos primordiais, assim, primários, né. Então, eu saio do ensino médio e vou direto para a faculdade para fazer História. E isso movido por um desejo muito daquele momento mesmo, né? Então, eu sempre tive um interesse muito grande por história, sempre li muito. A minha mãe também sempre teve um desejo muito grande de fazer algum curso na área de licenciatura, do magistério e etc. Talvez esse sonho dela, que ela não conseguiu alcançar, possa ter me influenciado também, né? Porque, em certa medida, a gente acaba realizando alguns sonhos dos nossos pais, das nossas mães, né? E aprende muito com essa estrutura familiar também, né? Sim, seja por resistência, quando você está numa estrutura que não te é favorável, e você precisa resistir a isso, e às vezes precisa sair de casa por conta disso, ou quando ela te estimula, né? Sim. Em que medida a sua família teve influência nesse seu percurso? No meu percurso profissional, inicial, a minha família teve uma influência muito grande. Além de ter me apoiado muito, né, nessa escolha, me sustentou também por um período, né? E quando eu falo sustentou, não é só financeiramente, né? Mas existem várias formas de você sustentar alguma situação, e isso emocionalmente, né?
cuidado e etc, e esse acompanhamento. Então, em relação à minha carreira profissional, a minha família tem uma parcela muito importante, né, de fomento e de incentivo para que eu seguisse essa carreira. Tanto é que até hoje eu acho que existe uma frustração da minha mãe de não ter seguido como professora e ter me enveredado por outros lugares, né? Mas em outras áreas, por exemplo, eu precisei sair da minha casa para poder experimentar e viver plenamente. Tá. Né? Como as minhas questões relacionadas à minha sexualidade, à minha identidade de gênero. Talvez se eu tivesse permanecido ali, não que eu tivesse sendo privada ou podada nesse sentido, mas eu imagino que para mim ter saído, né? Ter saído da minha cidade, ter saído da minha família e seguido esses outros caminhos mais distantes, né? Mais descolado mesmo, me permitiu, talvez, alcançar lugares que talvez eu não alcançaria, né? Estando ali. Certamente isso também tem um papel muito grande, né? Na sua formação, nas suas escolhas, nas suas referências. Quem foram as suas primeiras referências? Você fala Na sua formação, tanto profissional, quanto você foi se entendendo melhor e e assumindo a postura do que você é, de quem você é. Sim, a minha primeira referência é minha mãe, com certeza, né? E assim, é uma referência feminina, né? Então, a minha primeira referência com o feminino, né? Ela se dá a partir da minha mãe, né? E das outras mulheres que vêm da minha família, né? E com essas mulheres com as quais eu convivia. Então, a minha infância, a minha trajetória foi muito marcada por um convívio majoritariamente com mulheres, né? O meu avô e a minha avó tiveram 9 filhos e 8 são mulheres, só tinha um homem, e todas Marias. E a minha mãe, como sempre, trabalhou fora, quem ajudava a criar e quem cuidava da gente era minha avó. Então, foi um convívio muito, muito feminino, assim, um cuidado muito feminino, né? E isso com todas as questões de você ter várias mulheres reunidas num contexto, né? Vários atravessamentos, várias questões, vários problemas. E isso tudo vai me influenciando, não só na minha carreira como professora, porque eu acho que o professor, a professora, sempre está colocado também nesse lugar. É o lugar do ensino, da aprendizagem, mas também é um lugar do cuidado, né? Muito grande. Né? A educação é esse lugar do cuidado, né? É o lugar da vigilância, mas também é o lugar do cuidado. Então, essa presença feminina sempre me influenciou muito e foi sempre uma referência muito grande para mim, assim, em todas as áreas. Tá. Aí a gente estava na parte da história que você chega em Ouro Preto e inverte Sim. essa lógica, né? Sim. Do seu trabalho, digamos, formal, né? De carteira assinada ali no comércio e sustentar sua formação em História. Que inversão aconteceu em Ouro Preto e o que te chamou a atenção para que você abrisse essa encruzilhada aí? Sim, Ouro Preto para mim é assim, divisor de águas, né, na minha vida, e representa nascimento mesmo, né, porque quando eu faço esse movimento de sair da minha cidade, sair dessa zona de conforto, né, da minha família, e inclusive uma zona de conforto profissional, porque na época que eu vou para Ouro Preto, em 2009, eu tinha uma certa estabilidade financeira, que a minha formação em História, que já estava concluída, estava me possibilitando também. Mas aí eu faço essa escolha. E quando eu vou para Ouro Preto, eu escolho continuar a minha formação em História. Aí eu vou para Ouro Preto para fazer o curso de Museologia, que eu faço até o 5º período lá. E nesses primeiros momentos em Ouro Preto, eu estou cursando o curso de Museologia e dando aula de História. Então, eu dava aula em vários distritos de Ouro Preto, Santo Antônio do Salto, Miguel Burnier. Então, eu rodei muito nos distritos, não conseguia dar aula muito na sede, porque todos os professores eram efetivos. Então, eu fazia o curso de Museologia e dava aula. Até que eu descubro o curso de Artes Cênicas. Ai, desculpa, peguei aqui.
troco de graduação. Aí, Você trocou museologia por artes cênicas. Aí vou para as artes cênicas. Aí eu começo a um processo de nascimento, assim, que vem em decorrer de várias coisas. Ele vem em decorrer desse nascimento da minha transição, né, do meu entendimento enquanto pessoa trans, né? Então a arte, né, é esse portal para mim, né, o portal de possibilidades, assim, não só profissional, mas de possibilidade de existência mesmo, né? Então eu vou entendendo que através da arte, né, eu consigo me perceber, né, e entender essas possibilidades, né, de existência. E através da arte, do teatro e das artes cênicas, eu entendo também que existe essa possibilidade da carreira como produtora. Então, às vezes, eu costumo dizer que eu sou produtora por acidente. Foi um acidente, assim, né? Produtora. Foi um acidente bom, mas não era o meu objetivo, né? O meu objetivo, quando eu vou para as artes cênicas, é ser atriz. A minha formação, a minha graduação é interpretação, bacharel em interpretação. Mas ali eu vou entendendo que precisa se mover outras coisas para que aquele acontecimento venha à tona, né? Para que a arte venha à tona. Então eu vou começando a entender essa engrenagem bem basicamente ali no início do que está por trás do acontecimento do teatro. Né? Então a minha primeira experiência como produtora é através do teatro, como produtora de teatro. Você fez esses, né? Você tem um foco, sempre, né? Você parece ser muito focada. Né? Então, você fez uma escolha, você vai aí, abre uma nova possibilidade, você muda de caminho, mas você tem um foco grande nessas escolhas, né? Em que medida a arte, né? Esse envolvimento com a arte, com a cultura, com a produção, com esse conhecimento do que está por trás das coisas, te trouxe mais esse foco? Porque até o seu estudo hoje, né, a sua formação acadêmica também está ligada a essa formação, né? Sim, está totalmente ligada. Aí eu venho entendendo também que isso a partir do encontro com outras pessoas, né? Porque, obviamente, o que eu tenho dito muito, a gente não está criando nada mais, né? Nessa altura do campeonato, tudo já foi criado, a maioria das coisas já foram vivenciadas, então eu acho que é sempre uma troca mesmo, né? De experiências, de sentimentos, de movimentos, né? E tudo isso muito a partir dos encontros, né? E a Leda Maria Martins fala muito sobre o tempo espiralar, né? Sim. Então eu venho entendendo os meus caminhos como caminhos espiralares mesmo e como caminhos encruzilhados, né? Entendendo a encruzilhada como essa grande possibilidade de escolhas e de caminhos, mas que no final a gente acaba chegando no centro dessa encruzilhada, né? Dessa encruzitrava. Então, é isso, assim. Aí quando eu entro para as artes cênicas e eu inicio esse meu processo de transição, eu não estava só vivenciando a universidade mais em Ouro Preto, né? Eu já estava ali há um tempo e eu estava vivendo não só as minhas experiências e os atravessamentos disso no meu corpo, na minha corpa, mas vivendo também a cidade, o município, todos esse mix de atravessamentos, né? E lembrando que eu já tinha me descolado da minha zona de conforto, né? Então, em certa medida, eu sou uma forasteira em Ouro Preto, né? E Ouro Preto é uma cidade que tem uma cultura muito republicana, né? Quem conhece sabe, né? Que existem essas casas de estudantes. Então eu fui para Ouro Preto, comecei a dividir casa com algumas pessoas. Ali eu já comecei a entender que o sistema republicano não me contemplava, porque é um sistema opressor, é um sistema transfóbico, é um sistema homofóbico e muito violento, né? Então, a gente começou a constituir família, né? Uma galera que se junta. Então, eu morei durante 6 anos numa casa que chamava, porque infelizmente não existe mais hoje, Casa Amarela. E era uma casa que era simplesmente um lugar de acolhimento mesmo.
Porque a composição da casa ela é primordial por pessoas das artes cênicas, e são pessoas que são, na maioria das vezes, rejeitadas pelo sistema de batalha, de vagas em casas republicanas, no sistema republicano, né? Então, a gente constitui essa família, né, ali. E como era uma casa composta por pessoas das artes cênicas, a gente fazia tudo nessa casa. A gente produzia, criava, uma estava fazendo a cena da outra estava produzindo a cena da outra, dirigindo a cena da outra. Então virou essa casa vira então um grande laboratório. Aí, né, que acontece o acidente da produção. É ali que aconteceu, foi ali que eu tropecei. Foi na Casa Amarela que eu tropecei. Caiu com tudo na produção. Exatamente. Freda, olha só, até para a gente contextualizar um pouco, porque a gente está acostumado a ver todas as cenas artísticas na cultura, a gente vê muito o espetáculo. E às vezes a gente esquece desse backstage, né, de quem está atrás da câmera, de quem fez esse móvel chegar até aqui, de quem te convidou, né, de quem programou. Explica um pouco o que é essa função de produção e o que é especificamente essa produção na cultura, nas artes cênicas. Sim. Nessa casa que eu tropecei e que a gente produzia, a gente costumava dizer, hoje em dia eu ainda digo, mas assim, tenho várias questões com isso, que a gente produzia na Tora mesmo, na Tora Produções. Então não tinham muitas funções marcadas, né? Todo mundo fazia tudo, todo mundo tinha consciência de tudo, mas estávamos ali também num lugar onde todo mundo estava nesse processo de formação. Então existe um entendimento básico, mesmo considerando que na formação em artes cênicas, não só em Ouro Preto, na UFOP, mas em todos os cursos de graduação em artes cênicas, a gente tem um déficit, né, de currículo, onde a gente não tem uma formação específica para a produção, né? Então, a gente tem um problema, né? As pessoas saem dos cursos de artes cênicas, se graduam como arte-educadores, atores, atrizes, mas não sabem nada sobre produção. Não tem ninguém para fazer aquilo acontecer. Entendeu? Não tem. Então, estar na Casa Amarela, foi positivo para mim e para muitas pessoas, porque ali a gente entendeu o processo e essa cadeia produtiva, né? O que você precisa ter, o que você precisa mover para fazer o seu espetáculo acontecer, né? Não é só escrever um texto, ensaiar o texto, decorar o texto. Existem várias coisas que acontecem por trás disso. Então foi muito bom para mim, né? Essa formação, essa experiência, né? Essa vivência, que acontecia de forma muito acolhedora, muito afetiva, né? E muito problemática também em alguns momentos, né? Porque é uma casa onde moram... Teve um momento na Casa Amarela que morávamos 11 pessoas na casa. Então era todo mundo muito... Eram coisas acontecendo muito rapidamente o tempo todo. Aí, a partir disso, com mais ou menos 1 ano e meio de Casa Amarela, eu abri a minha empresa de produção. Então, foi aí que a gente começou a se profissionalizar, né? Então, a Bangalô de Irene Produções surge ali, dentro da Casa Amarela. Por que o nome? Porque em cima da Casa Amarela... Ai, que pergunta boa. Nome lindo. Em cima da Casa Amarela, tinha um sótão, que era tipo uma varanda coberta, e eu morava nesse lugar, em cima. Então, era tipo um loft aberto, assim, com minhas coisas... sempre muito coloridas, muita chita, muita coisa. E eu sempre recebia muitas pessoas nesse lugar para tomar café, para pensar, fazer reuniões, etc. E uma das pessoas que sempre frequentava muito já chegava cantando, falando que queria ver Irene rir. Aí ficou marcado assim, aí o povo começou a chamar de Bangalô, aí juntou Bangalô de Irene, aí quando eu registrei a minha primeira empresa, a gente colocou o nome de Bangalô de Irene. Que lindo nome. Que ficou durante um bom tempo sendo Bangalô de Irene. Hoje em dia é Show-me Produções e Comunicação. Por que Show-me? Show-me também foi um nome que surgiu ali na Casa Amarela, como uma gíria mesmo, meio pajubá mesmo, né? Que a gente se chamava, que a gente usava como frase de efeito, palavra de ordem, etc. Aí foi pegando, foi pegando, foi pegando. Hoje em dia todo mundo acha que o show-me sou eu, né?
a materialização do show. É. Mas aí foi pegando também e aí a gente manteve. Então foi a partir disso, a partir dessa formalização. Por isso que é importante, né, a gente pensar que existe uma formalização dessa carreira, né? Da carreira de produção, de produtor. E foi a partir desse momento de formalização, né? Na época MEI, a gente ainda era MEI, hoje somos ME, mas foi a partir dali, dessa formalização, que não eram todas as pessoas que tinham conseguido alcançar esse lugar, né? O direito de emitir uma nota, né? Depois que você faz um trabalho, que você presta um serviço, né? Aí a gente começou a gerenciar isso. Então a Bangalô de Irene Produções começou a fazer produção de TCCs, de conclusão de curso. Olha, isso é uma boa coisa para a gente tentar estabelecer uma diferença entre as formas de produção, né? Para que as pessoas também consigam entender, né, a complexidade e o que você estava colocando como necessidade de formação. Você produziu um TCC. Em que consiste esse trabalho de produção de um TCC? Sim, basicamente não, complexamente, a produção de um espetáculo de teatro, né? Nós estamos falando de um TCC em artes cênicas. Em artes cênicas, estamos falando de um TCC em artes cênicas, que para uma pessoa se graduar, né, como atriz ou ator, ela precisa atuar em um espetáculo de teatro. Para a pessoa se graduar como diretor ou diretora de teatro, ela precisa dirigir um espetáculo de teatro. Então, esse espetáculo de teatro, onde você vai atuar ou dirigir, precisa ser produzido. Aí está o déficit de formação, né? Porque o ideal seria que nós tivéssemos uma formação em produção, né? Um eixo, para que dentro da universidade alguém produzisse. Eu ia te perguntar isso, porque como esse espetáculo acontece? O que a UFOP tem hoje em dia, que é inclusive a empresa mais antiga da América Latina, é uma empresa júnior de produção, chama Multicultural, da qual eu também fiz parte, da qual faz parte também da minha formação. Que também é um aprendizado aí. Exato, exato. Mas aí passa por vários problemas e várias questões institucionais, que é de sucateamento daquela empresa, né, de falta de apoio e etc. Então a gente começa a se mover também por fora, né? Então essas empresas, que naquela época era basicamente a minha mesmo, assumiam essas produções. Então a partir das produções dos TCCs, que é o quê? Produzir figurino, cuidar da cenografia, cuidar de camarim, cuidar de toda a estrutura, né, do backstage, tudo que acontece por trás, né, daquele espetáculo de teatro. Agendamentos, ensaios e etc. Então, a partir disso, a nossa empresa começa a ser chamada para produzir outros eventos. Então, a gente produziu durante um bom tempo o Festival de Inverno, de Ouro Preto e Mariana, Fórum das Artes, fazendo a coordenação das artes cênicas, que é a coordenação de todos os espetáculos de teatro que aconteciam durante o Festival de Inverno. Produzimos também por um tempo o Fórum das Letras e o Cineop, alguns eixos. E assim, sempre se inserindo dentro dessas cadeias produtivas em algumas funções que inicialmente não eram funções de coordenação, eram funções de auxiliar, assistência e etc. Então a gente foi juntando esse portfólio, né, essa experiência, esse clipping, para poder alcançar outros lugares também na produção. A formação na produção, ela acontece muito através das experiências. Exato, né? exato. E aí, por exemplo, você produzindo fóruns, né, ligados à universidade, festival de cinema, né, o que tem de complexidade que traz para a produção? Porque, assim, parece que a produção vou viabilizar com que isso aconteça. Tá, mas se eu vou fazer isso em praça pública, eu tenho que pedir uma licença. Sim. Eu tenho que, né, você podia me contar um pouco do que está envolvido nisso que a gente às vezes não imagina que está, né? Eu acho que é pensar numa estrutura, tipo um organograma, né? Quando você pensa numa pré-produção ou numa produção, eu sempre vejo um organograma na minha cabeça, assim. Uma lista. Eu trabalho muito em cima de lista. Vou listando tudo. Então, eu acho que pegar, assim, né, desde o início, listar tudo o que você precisa que aconteça para que seu evento
Aliás, listar tudo o que precisa ser feito para que o seu evento aconteça da melhor forma possível, né? E mapear. Então, o produtor ele tem essa função de mapear, né? E, na maioria das vezes, o produtor está mapeando o caos. Né? Então, prevendo, né? Sempre prevendo coisas que podem acontecer, que podem atrapalhar o evento, como, por exemplo, você disse, um licenciamento é uma coisa que pode impedir um evento de acontecer. Né? Se você vai fazer um evento numa praça pública e no dia do evento chega um fiscal e pergunta pelo seu alvará, o seu licenciamento, você fala, mas eu não fiz isso lá atrás, uma coisa que você já deveria ter feito lá, sei lá, um mês, 15 dias de antecedência. Se você não tiver no dia do seu evento não acontece. Né? Então, se chega o fiscal do ECAD... Se chega o fiscal do ECAD, você não fez todo aquele movimento de pagar o ECAD, fazer o levantamento das músicas e etc., seu evento não acontece. A gente podia explicar um pouco o que é o ECAD, né? Nesse sentido, né? Só para contextualizar para quem não sabe. Porque às vezes a gente ouve falar, mas aí, se a gente tem um evento que envolve música, a gente precisa... Você precisa pagar esse licenciamento para esse órgão, né? Que é o órgão que fiscaliza, né? O uso e os direitos autorais de músicas. Assim como a Ancine também fiscaliza o uso e os direitos autorais do audiovisual, né? Então, a gente tem vários órgãos, né, aos quais a gente precisa acionar, né, antes do evento acontecer. Então, o evento em si, ele é o acontecimento. Mas antes desse acontecimento, muita coisa precisa ser feita, né? Desde essa questão jurídica, assim, às vezes as pessoas chegam a ver um show na praça e esquece de onde está vindo essa energia. Que às vezes você precisa de uma licença especial, Sim. né? Eu estava falando muito do teatro, também tem o SATED, que tem a mesma função da Ancine, né? Pro teatro, né? Então, temos uma legislação, né, que é correspondente aí a cada uma das atividades envolvidas. Exato. Temos uma legislação de cada cidade, município, estado. Exatamente. Então, cada município também tem esses protocolos, né, que precisam ser cumpridos. Então, eu costumo dizer que o evento ele tem 3 pontas. Né? A primeira é a ideia. Que para ele acontecer precisa ter uma ideia. Alguém precisa ter uma ideia, precisa sonhar. Então, na verdade, o evento é a realização de um sonho, né? Considerando a ideia como um sonho. Então, alguém pensa nessa ideia, deseja fazer tal coisa, e a partir desse desejo, desse sonho, várias coisas precisam se ramificar, né? E você precisa envolver muitas pessoas, você precisa envolver fornecedores, né? Fornecedor de água, você precisa pensar se o seu artista vai beber, que hora que ele vai beber água, que hora que ele vai se alimentar, de onde que ele vai vir, que hora que ele chega, que hora que ele vai embora. Então, são muitos detalhes que precisam ser muito bem observados e muito bem cuidados e acolhidos, né, por uma produção. E uma produção, ela é composta por muitas pessoas, né? A gente tem aí uma divisão, né, hierárquica, né, dentro da produção, e o cinema faz isso muito bem, né? As artes cênicas fazem isso muito preguiçosamente, mas faz, e que é importante, né, para você também ter referências, né, dentro de uma produção, né, para você entender a quem você recorre. Porque se você precisa de um licenciamento, com certeza você vai precisar envolver um engenheiro, ou alguém para fazer uma planta, ou alguém para fazer uma RT, alguém para fazer... Então, tem todos os fornecedores específicos, né, a quem você tem que contratar, a quem você tem que recorrer para que aquilo aconteça. Nós vamos, às vezes, na conversa, a gente vai com umas siglas que são nossas, né? O que é RT? É esse licenciamento, ART, como é que é mesmo? Eu não lembro direitinho a sigla. Responsabilidade técnica. É isso. É a responsabilidade técnica do evento. Que aquele palco vai ficar em pé. Como aquele palco vai ficar em pé, de onde você vai puxar energia, se você vai botar fogo, se você vai usar gordura quente. Né? Estou lembrando aqui das minhas experiências em eventos. E responsabilidades técnicas. Né? Se tem um circo no meio da praça, exato, a segurança e para além daquele... disso tudo, como que o público, né, vai fruir. Porque é muito importante para a produção não pensar somente nas atrações e nos artistas.
Né? O produtor ele precisa pensar no todo. Ele precisa pensar no todo. Precisa pensar no acesso do público. Precisa pensar o que esse público vai consumir, né? O que vai beber, o que vai comer. Então, pensar no evento como se ele fosse uma coisa só e muito grande, né? E o que eu acho... tem o pós. Exato. E aí a outra ponta que eu falei, não são 3? Isso. A ideia, o evento e a entrega, né, final, né, que é o que você vai entregar finalmente como evento, considerando que você sonhou, você realizou e você está prestando contas disso. Algumas vezes precisamos prestar contas disso formalmente, né, quando se tratam de projetos incentivados, projetos públicos, dinheiro público, projetos municipais, estaduais, federais. Cada projeto desse, cada edital, né, que existe para cada área, existe também uma normativa ao qual a gente precisa cumprir, né? Então, alguns projetos que a gente está produzindo, eles já vêm com o manual pronto de como ele deve acontecer, né? Como a gente tem que entregar e como a gente tem que prestar contas. Então, é importante ficar bem atento a isso também. Em que tipo de evento você está operando, né? Se é um evento privado ou se é um evento público, né? E como você vai agir diante disso tudo. E para mim, assim, nisso tudo, independente do formato, independente do tipo de evento, o importante é como você gerencia isso, né? Como você cria um ambiente favorável, né, para que esse evento aconteça. Ui, um mosquitinho. Para que esse evento aconteça. Aí, eu vou te dizer que eu aprendi isso muito bem em Ouro Preto. Tanto na Casa Amarela quanto na Bangalô de Irene, porque a produção, o Natora Produções, né, me possibilitou entender que existem várias formas e vários meios de se produzir um evento e de se produzir um acontecimento, né, e que me interessa muito produzir a partir da ideia de comunidade, produzir a partir da ideia de família, produzir a partir da ideia de local e de espaço de acolhimento, né? Porque também, né, lá em Ouro Preto a gente começou a produzir as Semanas de Diversidade e eram eventos que a gente produzia sem nenhum recurso, mas que ele acontecia da melhor maneira possível e era uma entrega maravilhosa, porque não era só sobre entregar, não era só sobre fazer um evento, era sobre nós. Né? Então, quando você está produzindo e você está fazendo alguma coisa que diz muito sobre você, que diz muito sobre o que você acredita, né? Enquanto resistência também, né? Eu acredito muito nisso, nesse movimento, sabe? Desse movimento de aquilombamento, né? Que o Abdias do Nascimento, inclusive, nos fala muito bem sobre isso e sobre uma prática que é uma prática ancestral. Né? A prática de aquilombar-se, ela não tem nada de romântico nisso, né? As pessoas negras em diáspora, escravizadas, precisavam se aquilombar, precisavam constituir família, constituir comunidade, precisavam resgatar sua história, sua cultura, porque elas estavam em situação de escravização, né? Então, é um movimento ancestral e é um movimento de reexistência, né? Não é só resistir, é reexistir. Né? Então, eu acredito muito na produção e na criação a partir desse lugar, né? Que foram os lugares que me acolheram, né? As Casas Amarelas, os Bangalôs de Irene, né? E que me possibilitaram, para além de ser produtora, ser travesti e ser eu mesma. A gente está falando aí de uma reconstrução e de uma construção de identidade. Né? Mais do que reconstrução, acho que se a gente olha para você e o seu caminho traçado, é uma construção de identidade que ela vai se afirmando, sim, você vai ficando mais segura de quem você é a cada passo que dá e vai construindo esse caminho. Acho que isso também é um acontecimento que a cultura e a arte quase que nos obriga a fazer, né? Sim, sim. É produção de presença, né? Produção de presença. Porque é isso, tipo... pensar nesses lugares, por isso que eu falo sem romantismo, porque
pensar nesses lugares, né? Tantos lugares de produção, a própria universidade, a família, né? Esses lugares institucionalizados, que não são institucionais, mas são institucionalizados, né? São lugares onde a gente precisa ocupar, né? A partir das nossas corpas, resistir e protagonizar também, né? Mas não é simples, né? É um movimento muito difícil, né? O movimento de resistência. E a gente está passando por um processo de um cansaço muito grande também, né? Eu acho que passamos aí, né, vamos colocar uns 10 anos atrás, por um processo de desconstrução de muita coisa, de muitos paradigmas, de construção de muitas ideias, né? De desconstrução de preconceitos e de várias coisas que vão violentando, né, várias existências e vários corpos da sociedade. E agora a gente está num processo de construção, né? Então a gente já desconstruiu muita coisa. Agora a gente está construindo novas trajetórias. E isso tudo com um olhar muito respeitoso e muito cuidadoso para esse passado, né? Por isso que precisamos o tempo todo reverenciar as pessoas que abriram caminhos, né, para que a gente esteja aqui, né? As nossas ancestrais, a nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade é isso, né? É essa abertura de caminho para que a gente chegasse aqui, se estabelecesse em certa medida, protagonizasse em certa medida também em alguns lugares, mas continuasse também abrindo caminhos, porque está vindo gente por trás, está vindo gente atrás, né? Não para de chegar gente e as pessoas estão vindo, e eu acho que é esse processo, esse trabalho de formiguinha mesmo, né? De ir preparando esse território, né? Então a gente recebe uma grande responsabilidade, né, de continuar uma trajetória, né, de continuar nessa construção, mas também de preparar esse território para que outras pessoas venham e possam plantar também, né? Então é um processo constante de plantio e de colheita, né, de sonhos, né, e de memórias. A gente vive um momento que a gente tem uma diversidade muito grande de público, de pessoas, de formas de existência, né, de tratamentos. Em que medida, né, que assim, você estava falando disso, que também é uma coisa que tem que ser pensada na hora de produzir os eventos, estar presente aí também, em que medida as políticas públicas ajudam ou interferem nessa construção? A gente tem aí várias políticas, né, públicas. Eu acho que pós-pandemia também a gente tem o surgimento, né, de outras políticas que naquele momento eram políticas emergenciais, né, mas que viraram políticas permanentes, né, assim, em se tratando de editais, né, públicos, porque é isso, a maioria das pessoas também não tem noção dessas possibilidades, né? Eu venho nos últimos anos dando cursos de formação em produção em várias áreas, em vários lugares, né? Desculpa, que são lugares muito de interior, né? Na semana que vem eu vou dar um curso de produção lá em Mariana, num subdistrito, né? Com uma formação muito específica, que é para essa galera concorrer a um edital, que é um edital de reparação de uma mineradora, e que essas pessoas que precisam ser reparadas nem sabiam que existia esse edital de reparação. Entende? Então, assim, é uma grande manobra, né? Uma grande manobra pública, porque a gente vai percebendo também que existe, sim, a possibilidade de concorrência de todas as pessoas no edital público. Mas a gente vai percebendo também que essas pessoas, a quem esses editais são destinados, não são alcançadas, né? Então a gente tem um problema que talvez seja um problema de comunicação. Eu espero que seja um problema de comunicação. E não de compreensão. E não de compreensão, sabe? Mas que é um problema, sabe? E aí eu falo, e tô dando esse exemplo desse pessoal que é de um interior, de um lugar muito distante, mas temos vários recortes, né?
de editais que são destinados para determinada população, para determinados grupos, mas que ou essas pessoas não são alcançadas, e a gente ainda tem um outro problema que é mais grave ainda, que é de fraude nesses editais também, né? Aí considerando a questão das cotas, né? Quando temos cotas raciais, quando temos cotas de gênero, então a gente vai percebendo também, vai descobrindo Quando também... você localiza essas fraudes, você está dizendo no sentido das falsas declarações para se aproveitar das cotas. Exato, né? exato. É bom a gente deixar óbvio a que estamos nos referindo, né, para identificar quem é o fraudador. Né? Sim, exatamente, porque isso é um problema porque esse fraudador ele poderia ser uma pessoa que poderia contribuir com um movimento legítimo, né, e fomentar também, inclusive, a participação e a concorrência das pessoas para quais essas cotas estão sendo destinadas. Né? Mas aí é isso, a gente lida com pessoas, a gente lida com sistemas, né? Sistemas com C. Né? Então, são vários problemas e vários percalços que a gente vai encontrando pelo caminho. Né? E em se tratando de concorrência e em se tratando da população trans, a gente tem um problema que é muito mais anterior, né, ao edital, que é o problema de formação. Né? Se você for pegar o dossiê da ANTRA, o último dossiê da ANTRA, a gente tem um grande problema de formação de pessoas trans que não conseguem nem concluir o ensino fundamental. Né? Então, a gente tem um problema muito básico, né, de formação básica, né, para essas pessoas, que estão, na maioria das vezes, compulsoriamente levadas para as ruas, né, e que o objetivo, né, e a luta principal dessas pessoas é por um alimento diário, é para comer, né, durante o dia e para ter um teto. Né? Então, quando você consegue alcançar, às vezes, essas pessoas e você diz para ela que existe essa possibilidade, que ela tem direito, isso está muito distante da realidade de algumas pessoas. Né? Por isso que eu acredito muito nesse movimento de construção que a gente está fazendo agora, que é de alcançar essas pessoas. Né? Alcançar as pessoas trans, alcançar as pessoas negras, alcançar os quilombolas, alcançar esses lugares que ainda são, né, socialmente muito marginalizados, né, e que são privados de vários, de N, de M, X, Y, Z, direitos assim, sociais. Né? Quais as formas de existência da cultura hoje? A gente está muito baseado nas leis, né, de incentivo. Né? Sim. Existem outras formas? As formas colaborativas, elas viabilizam alguns trabalhos hoje? Eu acredito muito nessas formas, mas é muito difícil. Ainda é muito incipiente. Ainda é muito difícil. A gente não tem o hábito de compartilhar. Uhum. É muito difícil, porque você precisa do recurso, né, para poder executar uma ideia. É possível, porque eu produzir em Ouro Preto com um grupo de pessoas que eu faço parte até hoje, que é a plataforma Queerlombos, que também surge em Ouro Preto. Explica o que é a plataforma Queerlombos. A plataforma Queerlombos, ela surge a partir da Semana de Diversidade. Isso foi em 2015, em Ouro Preto. A gente teve um problema seríssimo dentro da universidade, de violência de várias pessoas LGBTs que estavam sofrendo violência dentro das casas federais, das repúblicas. E a gente teve um problema também de repasse de recursos nessa época, 2015. Então, teve uma reunião do CUNE, que é o Conselho Universitário, e a partir dessa reunião a gente fez a ocupação da reitoria, que durou 12 dias. E uma das pautas de ocupação da reitoria era o direito do uso do nome social dentro da universidade, pelos alunos, alunas e alunos e funcionários, que também era um problema.
Aí, a partir de vários desses fatos, né, desses acontecimentos, a gente entendeu que não existia um movimento de diversidade e um movimento LGBT dentro da universidade. Então, a gente fez a primeira semana de diversidade Ouro Preto e Mariana em 2015 com R$10. E foi um evento que durou uma semana, sabe? Que a gente levou gente de BH para apresentar trabalhos relacionados à questão LGBT. A gente fez rodas de conversa, a gente fez oficina, apresentação artística, um evento que durou uma semana com zero recurso. Esse evento aconteceu em janeiro, quando foi em novembro aconteceu outro. Era tão grande a necessidade desse momento, desse espaço, que a gente fez 2 no mesmo ano. Aí veio a segunda semana de diversidade, depois veio a terceira. Na quarta, a gente se associa, né, a um grupo que existe até hoje na UFOP também, que chama Ninféias, que é um núcleo de investigação feminista, que trabalha em vários distritos também de Ouro Preto, principalmente com a questão da violência contra a mulher, estupro e todo tipo de violência sofrida pela mulher, isso a partir das artes cênicas, do teatro, que é um grupo formado por mulheres das artes cênicas. Quem coordena e quem faz a mediação desse grupo é a professora Nina Caetano, que foi, inclusive, minha orientadora no mestrado. Que ótimo, a Nina é ótima. Aí, nesse ano, a Semana de Diversidade se junta com a plataforma, com o coletivo Ninféias, e cria um evento que também durou uma semana, que chamava Queerlombos, Afetos, Encontros e Resistência. Então, era a junção da Semana de Diversidade com a Semana Afrofeminista e se tornou Queerlombos ali, naquele momento. E depois, posteriormente, cada grupo conseguiu o seu caminho e a gente se transforma, né, em plataforma. Mantivemos o nome, Plataforma Queerlombos, porque a maioria das pessoas que fazia parte do coletivo Diversidade Ouro Preto se formou e foi cada um para sua cidade, voltou para suas coisas. Então, hoje, a Plataforma Queerlombos, que se organiza basicamente ali naquele site, www.queerlombos.org, é composta por pessoas que estão em BH, São Paulo, Rio, Bogotá, França, tem gente por vários lugares, que se encontram para fazer ações específicas, mas que também propõem ações ali naquele lugar, a partir daquela plataforma. Textos, performance, reflexões e etc. Então, a Queerlombos surge ali, né? Então, foi a partir desse movimento, né, do Diversidade Ouro Preto que é o que eu fui entendendo. Por isso que eu disse que eu acho que é possível, porque conseguimos fazer sem recurso. Várias edições. Porém, é o que você disse anteriormente, né? O recurso existe, a possibilidade existe, o edital é público, né? Então, para mim, não faz sentido também, não faça tanto sentido, a gente ficar sempre na Tora Produções, produzindo com pouco recurso, entregando eventos com excelência para a população e não acessar o recurso que é público, né? Então, eu acredito muito nesse movimento de criação e de produção a partir do aquilombamento, do cooperativismo, do agrupamento, do coletivo, mas eu acredito também na ocupação, eu acredito também nesse processo como processo de ocupação desse lugar do recurso público, que também é nosso e que é nosso direito. Fundamental. Né? Que é fundamental. Então, eu acho que é importante fomentar isso, né? Acreditar sempre no movimento coletivo, mas fomentar a ampla concorrência ao recurso público. Se a gente está nessa situação de existência, é possível a gente dizer que existe um mercado da arte e da cultura? A gente está inserido num mercado, a gente pode considerar isso um mercado que existe? Ou ainda falta muito para a gente ter essa estrutura de mercado, que a coisa funcione por si só, que os acessos sejam todos visíveis para todos? Eu acho que existe, né? Existe, é nítido, né? Que existe um mercado da arte, um mercado de entretenimento, né? Porque também
Eu opero muito no mercado do entretenimento, né? Que a maioria das vezes está na iniciativa privada mesmo, né? Mas eu acredito que exista, sim, um mercado das artes, um mercado da cultura, mas que a gente ainda precisa avançar muito nessa conversa, né? Sobre o que esse mercado está validando. Quais são os modelos desse Quais mercado? são os de onde modelos? a gente importou esses modelos? Não, e para além de quais são os modelos, qual é a cor desse mercado? Né? Qual é o gênero desse mercado? Né? Porque eu levanto e levantarei sempre a minha bandeira de mulher trans, travesti. Mas e as mulheres cis? E as mulheres gordas? E as mulheres cis negras? Né? Então são várias nuances, são várias particularidades, né, das pessoas e da nossa existência que precisam ainda ser consideradas por esse mercado das artes. Né? Porque esse mercado das artes, ele só existe e ele é fomentado por essas pessoas. Né? Então a gente percebe, né, e a gente vai vivendo isso. Né? Nós que estamos aí transitando nesse mercado, fomentando esse mercado, construindo esse mercado, né? Percebemos que ainda precisa se avançar muito, né? E para além disso, né, para além da questão racial, para além da questão de gênero, tem a questão da hierarquia no mercado, né? Que a gente sabe também que existem categorias, né, dentro da produção que são muito subalternizadas, enquanto em detrimento de outras são, por exemplo, a graxa, por exemplo, a galera da limpeza, por exemplo, a galera da técnica, né? Então, a gente que está muito no backstage, a gente vê como as pessoas são tratadas, né? E a questão racial, ela grita muito, né? Eu não sei se isso tem uma relação, mas tem um economista que trabalhou muito tempo no IPEA, que se chama Pedro Bergamo, e ele virou educador quando se aposentou. Foi trabalhar na educação. E ele falava o seguinte, que ele mudou completamente a teoria de economia dele depois que ele foi trabalhar na educação. Que ele viu que, e aí faço essa ponderação aqui, né, que a arte e a cultura começaram a importar valores que são da economia para o estabelecimento desse mercado. Quando ele acha que a única forma de sobrevivência dentro do regime que a gente vive é se a economia começar a importar valores da arte e da cultura, como generosidade, por exemplo, para dentro de seus conceitos. Então, será que isso não é um erro? A gente trabalhar o mercado, muito entre aspas, de arte e cultura, não é um mercado de Exu, mas é um mercado financeiro. Será que esses entraves e essa hierarquia desrespeitosa, ela não acontece um pouco desses valores? Será que não é isso que interfere na existência de um mercado que seja adequado à nossa realidade, à nossa condição de produção, à existência dessas corpas todas envolvidas? Sim, não, eu acho que isso interfere diretamente. E que bom. Eu acho que tem que interferir mesmo, porque as coisas precisam ficar escurecidas para todo mundo, entendeu? Eu acho que é isso, que eu acho que a partir disso, eu acho que a gente passa por um momento de velação de muitas coisas, sabe? E eu, na minha carreira, na minha formação e na minha trajetória, eu engoli muita coisa, sabe? Eu já tive que engolir muita coisa para poder continuar trabalhando, para me manter nesse mercado, né? Porque a gente sabe também como o mercado opera diante, né, de situações de opressão e diante de situações de quando a gente requer, né, os nossos direitos, e não só sobre direitos, né, mas sobre tratativas mesmo, né? Então eu acho que é importante que as coisas fiquem bem escurecidas. Se queremos formar um mercado que seja justo e, para além de justo, paritário, precisamos saber nitidamente como esse jogo está sendo jogado. A gente está em 2023 e é um absurdo a gente entender e ver o acontecimento de que numa Bienal
que se diz focada na cultura, na arte negra, nos pretos, tem uma carta de repúdio dos trabalhadores negros que se dizem, né, todos tratados com desrespeitos por uma fundação que diz que está abraçando essa cultura, esse conhecimento, essa representação, essa representatividade dessas pessoas. E a mesma coisa no fã. Né? Então, assim, é um absurdo chegar num momento desse e a gente ainda ter esse tipo de acontecimento. Sim. É porque a gente já chegou num nível, né, que algumas coisas são, não é nem inaceitáveis, são inegociáveis, sabe? Então, a nossa presença, ela precisa ser respeitada, né? E não só a nossa, mas a presença desse corpo, dessa corpa, né, que se forma. Principalmente quando você se propõe a fazer uma entrega que diga respeito de sentimentos e de desejos coletivos, né? Então a coisa é muito maior do que eu, né? Muito maior do que você, é muito maior do que os meus sonhos, né? Ela se torna uma corpa, né? Uma corpa coletiva. E como é que a gente faz para produzir isso, Freda? Como coletividade, como comunidade, qual é o meu papel nisso? Qual é o seu papel? Como é que a gente produz essa paridade? Eu acho que é a partir de muito cuidado, né? Importantíssimo, muito cuidado. E é um processo, assim, eu não sei se eu teria uma receita Não tem, pronta. né? Eu acho que não existe, né? Uma receita, porque eu acho que diz respeito a muitas questões que a gente vai acumulando durante a vida, né? Diz respeito a respeito, diz respeito à ética, né? A cuidado. Então, a gente joga com muitas subjetividades, né? A gente está trazendo aí, você trouxe vários valores que são da cultura e da educação. Exato. Então, eu acho que é esse olhar, né? É um olhar muito para frente que a gente precisa ter, né? E esse olhar, ele não pode ser só para frente, ele tem que ser periférico. Você precisa ter noção de todo o meio, mas você precisa fazer sempre esse movimento de olhar para trás. É o movimento Sankofa, né, dos Adinkras, que é sempre olhar para trás. Isso é sobre ancestralidade. Mas isso, aí quando a gente fala sobre... Curiosamente, em Ouro Preto está cheio dele nas grades, nos muros. Eu tenho um aqui. E quando a gente fala sobre ancestralidade, as pessoas acham que a gente está falando de uma coisa muito distante. E não, né? O que eu aprendi enquanto valor e enquanto ética, enquanto respeito com a minha mãe, é minha ancestralidade também, né? O que eu aprendo com as minhas manas, o que eu aprendo com as minhas amigas, é também minha ancestralidade. A gente está nessa espiral. É numa espiral. Novo, né? É sobre uma ancestralidade palpável, viva, né? Que está aqui, né? Que está no nosso domínio. Então, eu acho que é partir disso, sabe? Partir esse cuidado precisa partir disso. Se você não consegue se atentar a isso, você talvez consiga ser um ótimo produtor e fazer boas entregas. Mas, provavelmente, vai ser uma coisa muito mecânica. Porque tem jeito de você ser um bom produtor mecânico de planilha, de bater planilha, de fazer uma boa entrega, fazer seu pagamento, emitir sua nota e tal, e tchau. Tem jeito. Mas não é sobre isso que eu estou falando e não é sobre isso que eu quero viver, sabe? Eu quero produzir, eu quero ensinar e eu quero operar a partir dessa ideia de cuidado, dessa ideia de aquilombamento, dessa ideia de respeito, dessa ideia de olhar para o outro, né, e se ver aqui e se ver lá atrás. Isso eu acho que é na sua trajetória inteira, tem essa ideia, e talvez fosse bom a gente definir esse olhar 360 para a realidade como olhar periférico, para não parecer que periferia é o que está à borda,
que está do lado de lá, é o que está do nosso lado. Sim. Né? Periférico é o que está do nosso lado. A lado. visão periférica é isso que diz a visão periférica. E esse conceito vem, estou trazendo isso para a gente falar de uma coisa que é possível você ter uma vida profissional, ter essas escolhas, sem trazer para elas uma postura política, ética, comportamental e de postura? É possível, mas não é saudável. Você acha que isso se mantém com o tempo? Porque a gente tem, as coisas vão acontecendo. A gente tem essa percepção do mundo e isso te guiou a vida inteira. Você foi, né, seguindo o seu caminho, escolhendo as encruzilhadas e essa sua visão e noção do que estava no mundo e da relação disso com sua identidade é que te fez fazer essas escolhas e chegar até aqui. O mundo vai mudando. Vai. Essa pessoa que faz isso desse jeito, tudo certinho e tal, mas sem essa relação com o que está acontecendo no mundo, ela em algum momento não vai ficar deslocada? Sim, com certeza. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E exatamente por esse processo que a gente está vivendo agora. Onde você pode até viver assim dessa forma, mas você precisa sustentar isso. E sustentar isso, hoje em dia, tem sido difícil. Entendeu? Tem sido difícil porque a galera não tá mais passiva, não tá mais calada, entendeu? Então... Não dá para aceitar, Não né? dá, tem coisa que não dá mais para aceitar, que precisa ser dita e não só dita, porque aí fica parecendo que é só uma questão de protesto. E é também, mas não é só sobre protesto, a gente precisa cuidar disso. Se a gente está vendo um problema, a gente precisa trazer ele à tona para que na superfície ele seja cuidado e tratado. E, além disso tudo, é uma questão de responsabilidade, né? Se você está tendo essa postura prática, entrega, sem se posicionar, sem cuidar, você precisa sustentar e você precisa se responsabilizar por isso. Isso não é um novo modelo de produção que a gente está vendo, ou de realização de acontecimento dentro da arte e da cultura, que é buscar cada vez mais esse tipo de engajamento ou relacionamento pessoal com o assunto que você está tratando? Sim, sim. Né? Eu acho que a gente está chegando num lugar onde talvez essa pessoa não seja tão possível mais. Entendeu? Porque estamos construindo uma coisa a partir disso, a partir desse engajamento, a partir desse cuidado, a partir dessa afetação, né? Não dá mais para você sustentar uma cena se ela não te afeta. Né? E o termo afetar, ele é tão bacana, né? Porque a gente fala de afeto e às vezes isso é confundido com o carinho. Né? E o afetar é exatamente causar uma reação, né? Senão não te afetou. Né? Se não te afetou, não adiantou nada. Né? E a afetação ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Sim, né? sim. Você pode ser afetado por uma ação violenta e você pode ser afetado por uma ação de cuidado, de carinho, de respeito. Né? Então, a afetação ela precisa acontecer. Tá. Se para bem, e se ela não for tão positiva, ela precisa ser pensada. Porque gera uma conversa. Exato. E para gerar essa conversa é preciso Precisa uma outra reverberar. coisa que eu queria abordar com você também, que é a ponta final de todo esse trabalho de produção, ou não é a final, mas digamos assim, uma das últimas etapas é a distribuição e difusão desses trabalhos. Como é que isso acontece? E o que a gente pode dizer sobre esse painel hoje? Existe campo para distribuição, para difusão de todos esses trabalhos? Ou a gente tem um foco hoje nos grandes eventos, os lugares... Como é que a gente pode mapear a difusão e distribuição da cultura? Eu venho percebendo que, né, nos últimos anos, sei lá, vamos colocar nos últimos 10 anos, trabalhar com o número 10, que a gente vem uma leva, né, de muitos projetos menores, né, acontecendo. No ano passado e no ano anterior, por exemplo, eu trabalhei em vários projetos, né, incentivados, mas que eram projetos menores, assim, projetos de eventos menores, publicações, apresentações de espetáculos e etc.
E eu venho percebendo que vem se formando, né, uma cena assim, de pequenas produções, mas que vem se consolidando assim, e se tornando outras coisas maiores, né? O que não anula também as outras produções maiores que a gente já tinha e que estão firmes, e outras que vêm surgindo também, né? Mas eu venho percebendo que existe um fomento assim, de uma cena mais, sei lá, underground, né? Que não está tão em evidência, né? Na cena contemporânea. Ela acontece de mas que maneira ela mais vem... dispersa? Eu acho que ela não aconteça de maneira dispersa, mas ela acontece de maneira específica, sabe? Então a gente vem percebendo também que existem algumas cenas que são para alcançar um público bem específico, né? Claro que alcança outras pessoas, mas que ela existe para alcançar um público específico e para fomentar, inclusive, ideias muito específicas. Isso talvez tenha alguma relação também com o que você trouxe antes, da diversidade, de Sim, existências, porque é sim. preciso ter Sim. Sim. e conversar com essas pessoas, né? Sim. E a questão do acesso e da distribuição disso, eu fico pensando que é isso, que alguns grupos têm se preocupado em entregar, né, para esses grupos mais específicos. E que bom. Mas eu fico pensando também que isso precisa se ampliar, né, em certa medida, porque aí a gente volta lá naquele assunto do recurso, né, a gente volta nessa questão do crescimento, né, dessa cena, e de como é importante que entre recurso para que essa cena também cresça e para que ela alcance outras pessoas, né, que são mais difíceis de alcançar. E existem pessoas que são difíceis de alcançar geograficamente mesmo. Sim. Né? Que estão assim, aqui em Minas Gerais a gente tem muitos interiores, muitos distritos, muitos subdistritos, e que na maioria das vezes essas pessoas não são alcançadas por falta de recurso, né? Porque o meu projeto, às vezes o meu projeto que é pequeno, mas que eu quero levar ele lá para determinada comunidade, não tem dinheiro para alugar uma van, para levar um artista a apresentar um espetáculo de teatro, lá no subdistrito de Santo Antônio do Salto, sabe? Então, eu vejo de fato assim, que existe um fortalecimento dessa cena específica, né? Mas que ainda esse mercado da arte ainda vai ter que lidar com isso. Em como que a gente vai distribuir isso, né, para as outras pessoas. E não só distribuir os produtos do que a gente está criando, mas distribuir também a possibilidade dessas pessoas se tornarem criadoras e proponentes também das suas ideias. Tá. Essa história que você trouxe, né, das pessoas se tornarem proponentes e tal, a ideia da gente é conversar com esse público, com esses meninos que estão em lugares fragilizados e deles verem na arte, na cultura, uma possibilidade de existência, né? Que relação isso tem com o protagonismo, com esse termo e esse conceito, né? E como é que, assim, é possível acreditar nisso, nessa sobrevivência através desse caminho que você escolheu? Isso é tipo a nossa... Como que eu posso dizer? Qual a palavra? É a nossa faca de dois gumes, o protagonismo. Sabe? Porque o protagonismo ele é extremamente importante. Principalmente quando se tratam de eventos e de acontecimentos com essa especificidade política e social, né? Então, o protagonismo ele é o norte, né? Porque o protagonismo é o que o público vai ver. Então, é a primeira coisa que o público vê, né? Eu tenho uma experiência, assim, traumática, mas eu vou dividir sobre protagonismo, que eu participei do seminário queer do SESC em 2012. Foi no SESC Pompeia, em São Paulo, e era a primeira vez que a Judith Butler estava vindo ao Brasil para esse seminário. Então foram chamadas várias teóricas, a cúpula queer do Brasil, para poder falar nesse seminário, né?
Márcia Tiburi, Guacira, essa galera. Richard Muskowski. E no último dia do seminário, uma travesti levantou e pediu para fazer uma pergunta. E ela perguntou por que não tinha nenhuma travesti falando no seminário queer. E não tinha nenhuma pessoa trans falando no seminário queer. E uma das pessoas respondeu que era porque elas não têm vocabulário. Sabe? Então, assim... E por que eles estavam fazendo... Então, a ideia de queer e de seminário queer, ela vai ao chão. Assim como qualquer ideia de qualquer evento que você criar, né? E você não dá o protagonismo para aquela pauta, vai ao chão. Porque não é sobre vocabulário, é sobre protagonismo. Tanto é que a Márcia Tiburi se recusou a falar na mesa que ela ia falar exatamente por esse motivo. Então, é muito importante a gente ficar muito atento à questão do protagonismo, nós enquanto proponentes e produtoras, e nós enquanto pessoas, né? Enquanto corpos dissidentes, né? Porque também a gente vê por aí muitas pessoas se apropriando das nossas pautas, se apropriando das nossas ideias, se apropriando das nossas dores, né? Porque não é só sobre alegria, é sobre dor também, né? Sobre violência, sobre violação, né? Então a gente vê várias pessoas também, vários projetos se apropriando disso e levando isso enquanto totem ou enquanto carro-chefe, bandeira dos seus eventos, mas não dão protagonismo para essas pessoas falarem, né? E estarem ali, né? Protagonizando aqueles assuntos, aquelas pautas. Então, o protagonismo ele é muito importante. Eu, esse ano, produzi também o Festival Toca na Favela e foi para mim uma grande honra produzir, fiz a coordenação de produção do Toca na Favela, fui convidada pelo proponente, que é o Grabes, né, para fazer a coordenação, e o evento foi todo produzido pela galera da quebrada, entendeu? Em alguns momentos, eu até dava esse protagonismo. Eu fiz toda a pré-produção do evento, mas durante o evento, eu falava, gente, eu vou ficar só fazendo uma ronda. Vou só ficar vendo a coisa acontecendo. Quem tem que fazer é vocês. Entendeu? Porque é importante, inclusive, a galera entender que eles têm direito a favela tem direito de descer o morro e produzir um evento de 11 dias dentro do CCBB, sabe? Imagina se um público chega para um evento chamado Toca na Favela e não vê ninguém da favela produzindo o evento. Sabe? Quem então, escreve a história? É uma questão de coerência, sabe? Também. Né? Então, são essas pessoas que escrevem a história. Então, é sobre escrevivência. Elas têm que escrever a própria história, né? Como diz Conceição Evaristo, é sobre escrevivência. Lindo esse conceito. Sabe? Né? Não é só sobre escrever a história, mas sobre escrever a história que você está vivendo. Nas mais diferentes formas de literatura. Sim. Né? Seja ela oral, como é de várias tradições que a gente tem, Sim. ou escrita ou impressa, Sim. todas têm que ser validadas, né? E a partir dessa vivência e a partir do protagonismo. Porque quem pode escrever a sua história? Você mesmo. Então, quem pode protagonizar isso? Você. Então, é muito importante ficar muito atento a isso também, sabe? Você deu um bom exemplo, um mau exemplo. Eu queria falar um pouco dessas suas experiências de produção, né? Assim, de produções pequenas que te afetaram e de grandes produções que te afetaram também, que contribuíram para a sua formação de forma vital. Sim. Quando eu venho para... Aí é isso, né? Eu falei bastante de Ouro Preto, mas vai fazer 3 anos que eu estou em BH. E quando eu vim para BH, eu já vim muito produtora. Já produziu a própria viagem? Eu não sabia nem minha mudança. Então eu não conseguia talvez me encaixar em outros lugares, sabe? Eu estava aí vivendo essa carreira acadêmica também, que estou vivendo agora, tentando sair desse doutorado.
Mas eu me via muito com essa experiência da produção. E foi atrás disso que eu fui, né? Então, o primeiro job, né, que eu fiz em BH, na produção, foi no Instituto Periférico. Foi a virada cultural, produção de campo. E foi, assim, um grande marco na minha vida e na minha carreira em BH. Porque a partir dessa virada cultural, eu consegui... fui chamada, né, para produzir outras coisas. Porque é isso, né? A gente que está aqui na dissidência, a gente tem que ser muito boa de entrega. Entendeu? E se tem uma coisa que eu sou, é boa de entrega. Que lindo, tô falando isso. Então foi isso, tipo assim, eu tive que ser muito boa em muitas coisas. E depois dessa virada cultural, fui chamada para outros trabalhos aqui em BH, não parei desde quando eu mudei para BH. Tô, inclusive, precisando parar, Chico. Estamos todos precisando de uma paradinha. Dar uma né? paradinha, tirar umas férias. E fiz aqui, fiz 2 viradas culturais, fiz vários projetos da... A virada é um exemplo legal, porque ele é muito complexo, né? Tudo que envolve, Sim. porque você tem coisa interna, externa, Exato. todo tipo de grupo. E foi de muito gente. bom para mim ter caído já na virada cultural, porque eu entendi muita coisa. Do backstage, de uma pré-produção, de estrutura, de planilha. E você pega coisas pequenas que acontecem né, debaixo de uma laje, com um grupo reduzido, né, Sim. 2 microfones e coisas em cima de um prédio. Sim. Com... Não, eu falo que depois que eu fiz a virada cultural, eu faço qualquer coisa. E fiz. Então, E é uma boa forma de conhecer a cidade, né? Que é outra coisa importante, você conhecer os grupos que atuam na sua área, no seu interesse, você ir descobrindo as pessoas. Exato, fortalecia assim, o meu mercado, assim, o meu A mailing. rua é fundamental, o meu né? mailing de tudo, assim, de fornecedor, de equipe. Então conheci muita gente e me fiz conhecer, assim, para muitas pessoas. Aí depois fiz coordenação de produção de alguns projetos da Limic, né? Aí entrei nessa engrenagem mais institucional, assim, né, da estrutura da execução, da prestação de contas, da gestão do projeto e etc. E aí depois fui para o entretenimento também, que foi um lugar que eu fiz bastante nos últimos anos, que são os grandes festivais, né, de BH, tipo Sarará, Sensacional, esses festivais maiores também, com uma estrutura maior, que eu também consegui ter essa experiência também dessa estrutura bem macro, assim, né, do acontecimento. E é isso. E agradeço, assim, a várias pessoas que eu conheci, talvez lá em Ouro Preto, talvez não, que eu conheci lá em Ouro Preto, mas que me acolheram também. Então foi muito importante essa acolhida aqui em BH. Né? Tipo a Gigi Favacho, o Felipe Amaral... Essa galera que, assim, que eu fui começando a trabalhar aqui em BH, que eu já conhecia lá de Ouro Preto por causa do carnaval, mas que me acolheram e que acreditaram também no meu corre, sabe? Aí a gente chega num ponto que eu acho que é fundamental, com essa antena toda que você teve a vida inteira, que te ajudou a escolher o caminho na encruzilhada, que foi te levando para onde você está, que é a agenda do produtor, da produtora, que é a rede. Eu sou uma tecelã de redes. Então, essa rede que a gente vai montando, né, que a gente vai costurando, que a gente vai construindo, ela é muito importante para a carreira do produtor. Isso a gente já entendeu, né? Porque se você tem uma rede bem costurada, uma rede bem estabelecida, você consegue fazer qualquer coisa, entendeu? Então, é cuidar dessa rede, né? Então, ter esse cuidado com essa rede é muito importante. Como é que você identifica, assim, um produtor, quando você está andando numa comunidade, fazendo um trabalho aqui e ali, você fala, puta, essa mulher dá uma produtora fabulosa. Que atributos são esses? Eu acho que ser proativa, assim, sabe? Porque algumas vezes o produtor não vai resolver o problema, se ele existe. O produtor vai saber como e quem talvez vai resolver. Então, eu acho que ter esse feeling, né? essa proatividade de resolução de crise, de problemas.
Também é uma conexão de rede no outro ponto, mas é uma Exato. conexão de pessoas, né? Exato. Você vai se juntar com aquele para aquele ponto Porque ali. tem muita gente que faz coisas que são relacionadas à produção, né? A produzir, né? Porque produzir é isso, né? Quando você pega uma ideia e transforma ela num copo. Né? Isso é produzir, né? É você dar presença para alguma coisa. Dar vida a dar uma... vida a uma ideia, a um sonho, né? Então tem muita gente que tá nesse corre aí, nessa correria, mas que nem sabe que é produtor ou que é produtora, mas que tá fazendo coisa que é relacionada à produção. Né? Então eu queria te fazer uma última pergunta para Fredona, produtora fodona. Qual o sonho que é impossível de produzir? Sonho impossível de produzir. Que pergunta difícil, Chico. Eu produzo tudo. Sabia. Freda, quero te agradecer demais por essa conversa. Imagina. Espero que você seja essa inspiração Eu que para agradeço. muita gente, viu? Eu que Espero que agradeço. muita gente seja igual a você. Eu que agradeço assim, pela acolhida de sempre, pelo convite, pela troca. Foi E ótimo. nós vamos passar a combinar mais na paleta, porque É, ficou bem, ué. não ficou? Ou não combinar. Não foi tão ruim assim, mas tinha uns porcos planejando meu fim. Sem tempo pra lamentar, Dona Sueli fazendo corre pra barriga não roncar. E nem sempre peito era o que tinha, pra comer peru tive que comer pé de galinha. O que suco na semana vinha, F10 era contar moedinha pra Itubaína.